café e HTML, CSS e JavaScript. HTML não é linguagem, é uma marcação de texto. Um café e vamos terminar a nossa cafeteria. Vamos trabalhar, não terminar, mas vamos trabalhar mais agora no front-end, HTML, CSS, JavaScript, que é a parte trabalhosa. A minha dica para todos, usem IA, ajuda muito nesse momento que vocês estão começando, e para qualquer pessoa que também está programando desenvolvimento full stack, a IA te ajuda a otimizar e aumentar a velocidade do seu desenvolvimento do front-end, tá? Então vamos lá. O que a gente parou no vídeo passado? No vídeo passado, tô aqui só pra gente voltar ao mesmo momento, eu tô com o meu IntelliJ, vou rodar o back-end aqui no IntelliJ, tá? Nosso back-end foi habilitado o cores, bonitinho, fez chegar as requisições do front no back. Vamos fazer uma recapitulação rápida, tá? Sobre onde a gente está. E caso tu precise do conteúdo completo, tu volta na playlist que tu tá vendo e revisa os outros conteúdos pra gente conseguir um nivelamento, tá? E se tu precisar desses códigos aqui, me comenta no vídeo eu quero, eu preciso, ou qualquer coisa do tipo preciso do código, e eu te encaminho ele. O caminho mais rápido para vocês também, né? Caso o comentário acho que é um pouquinho mais difícil, tá? Acessa lá o mtxsystemas.tech, vai no Contate-nos e bota uma pergunta lá, faça a sua pergunta com o seu e-mail e sem eu te boto como contribuinte no código, tá? Mais fácil para tu não precisar divulgar isso num comentário. Vai lá no MTX Sistemas, acessa o site, dá uma olhada também no site da MTX Sistemas, tem na bio do YouTube para tu acessar lá, tá? E a gente compartilha os códigos para você. Mas vamos lá, back-endzinho com DDD, já implementamos algumas coisas do DDD, bonitinho, fizemos algumas consultas personalizadas, a gente teve uma aulinha de strings, temos vários conteúdos de back-end. Primeiro conteúdo de front-end a gente fez um login, que é este login aqui, tá? A gente usou Tailwind CSS. É nova para mim, tá? Uso muito Bootstrap, mas eu quis experimentar uma biblioteca nova até, né? Aprender junto com vocês uma biblioteca nova para ver como é que se comporta no front-end. O Tailwind CSS, muito bom até o momento, tá? Como é que tu faz para estilizar rápido, tá? Tu cria o teu HTML e pede o estilo que tu quer para uma IA. Ela vai te jogar quero estilizar esse HTML com essa biblioteca. Ela vai te dar um style que vai ficar fino do bino, tá? Então tu não vai precisar fazer muitas coisas em CSS, ela vai te dar essa class aqui praticamente completa do que tu precisa, beleza? Mas vamos seguir. A gente fez uma telinha de login, menu a gente só criou o arquivo e fez um login de JS que vai bater no nosso gerar token para fazer o login. Então vamos lá. Nosso login aqui. Um usuário que tenha nosso banco é o string s. Deixa eu guardar minha caneca mais pro cantinho aqui para eu não quebrar ela. E o string. Ele já vai fazer um login, verificar se é válido. Para no meu breakpoint aqui só para conferir se ele já tinha chegado no back-end. Login realizado com sucesso e vai para o nosso menu. Tá? O que é esse menu? Ele não vai ser um acesso. Ele vai ser o menu, o menu, né? No italiano, mostrar o cardápio. Agora aqui. Eu botei como menu, mas a gente vai falar sobre o cardápio, porque a gente está falando do perfil de vendedor. Então o vendedor vai logar e vai ter um cardápio, tá? Então como que isso vai funcionar? Ele basicamente vai ter a nossa lista de produtos com um header da cafeteria, um botãozinho sair e um totalizador no canto direito, tá? Canto, sou disléxico, direito. Isso aqui, direito. Então vai ter uns botões de adicionar, o preço e tal, uma responsividadezinha, algumas imagens para a gente conseguir botar esse cenário para o usuário. Então essa parte de vendas, né? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai ter que ter aqui é fazer a mesma coisa que a gente fez no nosso login. Então aqui no nosso menu a gente vai ter que ter esse bloco. Como a gente está usando HTML, CSS, JavaScript, a gente está usando imports, o header, meio que padrão para todos eles, porque tu tem que importar para cada HTML, tá? Quando a gente chega lá no React, eu vou mostrar outras formas de fazer isso mais fácil. Mas basicamente tu importa
todos os caras que tu precisa. A única diferença é que tu vai ter aqui o menu.css e vamos ter o cardápio, né? Vamos botar cardápio. Cardápio cafeteria. Cardápio cafeteria, tá? Então aqui tem escala, o CSS, styles, beleza, beleza, beleza. E aí a gente já começa a implementar a partir do body, tá? Então vamos lá. O que eu fiz até o momento? Eu copiei literalmente o header do nosso login, colei aqui e disse que eu vou ter um arquivo menu.css. Como eu não tenho um arquivo ainda, eu vou criar esse arquivo, tá? Menu.css. Por quê? Eu crio ele vazio para não dar nenhum erro de import aqui, tá? Então já vamos verificar lá no nosso live como é que ficou nesse momento. Nesse momento, o menu, ele ainda não tem nada, então vamos botar aqui um chegou menu, versão 2, para ver se a gente consegue ver aqui no nosso live server. Ó, chegou o menu versão 2. Então ele já vê que ele já muda o fundo, tem um pouquinho de cor, já muda a fonte, porque são coisas que a gente definiu aqui no nosso styles, tá? Então a gente define a fonte e o fundo no nosso styles. Então toda vida que eu importo ele, eu já defino fonte e fundo, tá? Do nosso próprio body. Por quê? Porque eu disse que todo body vai ter essa classe, né? Tá dizendo que todo body, sem eu chamar classe nenhuma, eu tô dizendo que todos os bodies vão ter essa fonte e esse background. Então, lá no meu menu, quando eu uso a tag body, ele já pega esse estilo pra mim, tá? Beleza? Então a próxima coisa que a gente vai ter que fazer aqui é criar uma div suspensa para ter um container flutuante em tudo, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma div e dentro dessa div eu vou implementar as classes. Quais classes? Tá? A class container, tá? Enfim, padrão. E eu vou botar as classes que a própria IA me sugeriu para um container bem estilizado usando essa biblioteca, tá? As classes que a IA pediu para me usar aqui, tá? Então vamos lá. Que ela me indicou o P4 e o MD aqui 2 pontos P8. Aí, dentro desse cara, eu já vou ter que criar um header. Por quê? Porque eu tenho que ter um cabeçalho quando eu estiver logado com o sistema. Então, o ruim do HTML, esse header ele vai se repetir praticamente em todos os nossos menus, tá? Porque eu não tenho um componente no HTML que facilmente eu use ele em todos os cenários. Por isso é bom usar um framework. Quando eu estou criando HTML e CSS, eu faço sites pequenos, tá? Então, nesse cenário vai ser assim. Eu crio aqui uma div, tá? Por que eu crio uma div? Porque dentro dessa div eu quero colocar o nosso... Eu quero colocar uma imagem da cafeteria, tá? Que vai ser do mesmo estilo. O nome da cafeteria, tá? Então aqui dentro eu vou ter o quê? Eu vou ter um SVG, tá? Esse SVG vai ter também um H1. Esse H1 é responsável por mostrar o nosso nome, tá? Cafeteria Dev, que é o nosso nome, ok? E aí acaba essa div. Só que, como eu já pedi esse SVG bonitinho, essa imagem bonitinha, eu vou só substituir essa imagem bonitinha porque eu já pedi ela, tá? Então vamos ver como que fica com essa imagem. Ó, essa imagem do cafezinho aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa cafeteria aqui, esse chegou aqui no body, tá? Vou pegar essa div do meu header inteira e vou colocar dentro do body, porque estava fora, por isso que estava errado. E aí, neste momento, o cafeteria já fica o ícone da cafeteria e o estilo dela, tá? O que nós temos que ver aqui também? Nesse cenário, eu quero o menu, eu tenho que fazer ele ter um display flex, tenho que ajustar esse header também para ele ser alinhado.
os itens centralizados, vamos ver. Então vamos lá, vamos utilizar primeiro o header. Então o nosso header vai ter um class, que esse class vai ser flex, porque a gente quer um display flex, tá? Ele vai ter o justify center between, na verdade, o justify between, justify between, com M, tá? Justify between, e os itens dele centralizados com um MB, um 8. Tá, então aqui eu acredito que ele já tenha começado a ficar com um alinhamento diferente. Não começou a ficar com um alinhamento diferente porque a gente não alinhou essa div aqui. Essa div, ela vai ter a mesma coisa, uma classe flex com itens center e um space, aqui ele sugeriu y, eu quero x para esse lado, tá? XY, isso. De 3, tá? Por que eu peço esse display? Bom, eu tenho que trocar também aqui, ó, no H1, a cor desse H1, que eu quero um text, e eu quero esta cor aqui, que eu gerei já, eu tenho salvo ela, mas que é o hashtag 3D2C29, é uma cor, tá? E eu quero ela negrita. Então, para deixar negrito, o que eu boto? Fonte bold. E é isso. Deixa eu ver como é que ele vai ficar. Ó, já ficou um do lado do outro com a fonte negrito na cor que eu pedi, que é um marrom meio escuro, tá? Deixa eu ver se com text 3x1 ele fica melhor. Não mudou nada. Então, deixa assim por enquanto. Tá. O que nós vamos fazer aqui? Tá. Vamos. Tá, center, a div, o SVG tá aqui, H1. Agora vamos botar mais coisas nesse header. Depois eu vou criar mais uma div, porque eu quero agora colocar alguma coisa do outro lado, que é o botão de sair, alguma coisa, o nome do vendedor, alguma coisa assim. Mas agora só vamos botar uma div, tá? O que essa div vai ter? Essa div, ela vai ser uma class flex também, com itens center, para os itens ficar centralizados. E vou colocar um space também, x, só que 4, para ter um espaço entre o eixo x de 4. E aqui eu vou colocar um spam, para me falar do vendedor, então bem-vindo alguém, beleza? Bem-vindo traço vendedor. Nesse spam eu vou querer trocar a cor. Eu quero só dar um text md, traço md, um texto médium e um text gray 700. Esse text gray 700 é uma estilização que a IA me sugeriu e eu vou concordar em usá-lo para ver como é que fica esse cara no meu spam. Vamos ver como é que vai ficar o nosso spam. Ó, ele ficou um pouquinho mais fininho e jogado à esquerda, tá? O que eu preciso aqui mais desse cara? Eu preciso o botãozinho de sair, né? Botão de sair. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer mais um aref aqui embaixo, tá? Então, vamos criar um A. Esse A vai ter um ref, que vai ser o /login, porque sair vai voltar para o login nesse parte do código. Class. E aqui, como ele é um aref, eu tenho que tirar algumas coisas, tipo o hover. Eu tenho que tirar o hover, tirar ele fora. Underline. Tá. Eu tenho que dar um text small, mesma coisa que eu quero colocar um texto menor. E
uma fonte média, então fonte medium e um text na cor, não quero cinza, eu quero text traço red traço 600, que acho que vai ficar legal. Tá, vamos ver como é que ficou. Não apareceu, por quê? Deixa eu ver se esse hover tem que vir aqui ou no final. Ah, porque eu não descrevi nada dentro do A. Sair. Deixa eu ver que meu hover já ficou errado. Aqui, beleza. Agora tem o sair lá no cantinho que vai voltar pro login. Eu acho que meu body falta um style no meu body. Deixa eu botar um style aqui no body. Class. Essa class do meu body, vamos colocar um BG traço uma cor. Só para nós ver como é que fica. Essa cor aqui. Ok. Mudou em nada, então não preciso dela. Tá, então vamos lá. A gente tem uma div que tem nosso header dentro. Deixa eu só indentar bonitinho aqui para nós não ficar se perdendo. Aí nosso header tem uma div, SVG, blá blá blá. Tá aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o CSS que a IA me sugeriu para a gente colocar dentro do nosso menu CSS. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que vai ter uma transição no nosso produto card. Ele tem quando tu botar o mouse em cima, tem outra transiçãozinha legal. Mesma coisa, uma transição e uma color quando tu clicar no ADD. E background color no nosso hover do card e uma color para o nosso card em si, quando a gente começar a criar nossos cards, tá? Vamos ver como estamos até o momento. A gente tem um cafeteria e um sair. Temos um header bonitinho. Agora vamos criar um menu para esse cara, tá? Na verdade, vamos criar um menu e vamos criar duas coisas que a gente vai precisar aqui, tá? O que a gente vai fazer? Depois do header, o que a gente vai ter aqui? O nosso header tem alguma coisa de errado que não está certo. Essa div acaba aqui, essa div acaba aqui. E essa div termina a do container completo. Tá? Container, header. Então eu vou implementar depois do header. Tá, beleza, aqui. Agora tá certo. Então aqui eu vou ter que ter uma div para a gente começar a falar sobre... sobre o nosso cardápio, a lista de produtos aqui, tá? Então o que vai ter aqui? Vai ter um container que vai agrupar o nosso carrinho, tá? Porque a gente vai fazer um mini carrinho aqui. E vamos ter uma div para ele. O que esse container vai ter? Esse cara vai ter um class. Essa class, ela vai ter uma grid, tá? E aí a gente vai definir o grid coins traço 1 e a largura dessa grid, tá? LG, dois pontos, grid traço cos traço 3. Então a gente disse que ela vai ter sempre uma coluna e se for grande vai ter 3 colunas. E aí um gap traço 8. Por que isso? Porque aqui dentro a gente vai ter que ter uma div agora, que é o que a gente vai implementar hoje, que é o principal de hoje, tá? Que é a div de produtos, tá? Então a div aqui, ela vai ter um ID, ela vai ser vazia e ela vai ter o product traço menu. Por que a gente vai fazer? A gente vai percorrer e adicionar item nessa grid. Vou pegar a class que me sugeriram em colocar e vou
explicar para vocês. Então ela diz que quando for large vai ocupar 2 colunas, é um tipo grid de uma coluna, MD 2 colunas e XL 3 colunas. É meio que como funciona as colunas do Bootstrap para fazer a responsividade desse item. Eu já mostro depois isso em funcionamento para vocês, tá? Pelo que eu estudei da biblioteca do Tailwind, é como se faz a responsabilidade do Bootstrap, igual o Bootstrap separado por colunas nesses componentes. Aqui, tá? A gente vai inserir os componentes via JavaScript. Então vou comentar aqui só para a gente não ter nenhum problema. Inserido via JS, que é o que a gente vai fazer agora, tá? E a gente vai lá no final, antes da última tag do body. Primeiro a gente tem que fechar o HTML aqui, que a gente não fechou, tem um erro nosso, tá? E aqui, antes de fechar o body, a gente vem e bota um script aqui. Script, tá? Fecha o script. E a gente vai importar o src, que vai ser o nosso menu.js. Então, o que a gente vai criar aqui? New file, menu.js, tá? E a gente vai aqui no nosso menu inserir o menu.html. Não, a gente vai em assets /js menu.js. Por quê? Porque agora a gente vai implementar o JavaScript para carregar os nossos itens no nosso produto. Então, como é que ficou até agora? Ó, ele ficou o nome da cafeteria, o bem-vindo e o botãozinho sair para voltar. Então, se eu botar aqui string s, string, ele vai no back-end, deixa eu tirar esse breakpoint que não precisa mais, ele se autentica, dá um login com sucesso e abre a cafeteria. Tá? Agora, vamos percorrer a nossa lista colocando os itens aqui dentro. Vamos conectar no back-end? Não nesta aula. Primeiramente, vamos só fazer o quê? Criar uma constante. Tá? Dentro desse cara aqui, vamos criar uma constante. No próprio JavaScript mesmo, de produtos. Por que a gente vai criar uma constante? Porque fica mais fácil nós trabalhar no back-end e no front-end sem ter sem estar com dúvida se é um problema de front ou um problema de back, tá? Então aqui vamos criar idêntico ao que fosse retornado do back-end, tá? ID 1, vírgula, nome, dois pontos, aspas, simples, café, vírgula, preço, 2.8.00. Aí vamos botar uma categoria aqui pra gente ficar legalzinho também. Categoria, 2 pontos, bebidas. E vamos botar uma imagem aqui. Imagem, 2 pontos. Deixa eu pegar uma imagem. Pegar uma imagem que é bem da hora aqui, tá? Essa imagem é muito bom para testar. Que eu uso muito para fazer ele a background, porque assim, ó, o que vai ter aqui? É uma imagem de 300 por 220 e tu diz o texto que quer dentro, a cor e o texto. A FFF é branco, tá? Acho que é branco, só deixa eu testar aqui se é o branco mesmo. E o texto que tu quer dentro dela. Então aqui eu quero expresso. Tipo, café expresso, tá ligado? E aí, essa imagem é muito da hora de usar. Porque, ó, tu vem no navegador, joga essa imagem aqui, ele vai gerar uma imagem, tá ligado? Com uma cor e tal, bem bonitinho. Ó, essa é a cor, na verdade. Essa é a cor. A fonte, que é FFF, que é branco, isso. Tamanho, cor do fundo, cor da fonte e o texto. Aí se eu mudar aqui pra bola, ela vai gerar uma imagem com bola, saca? E se eu mudar o tamanho, ela vai mudar o tamanho. É bem legal pra gente trabalhar em coisas do dia a dia, tá? Então aqui eu criei um objeto, eu vou criar alguns, tá? Nesse momento eu vou retornar tudo igual. Só pra gente ter vários, tá? Depois eu posso mudar o texto aqui, as imagens, a gente pode trocar um pouquinho de cenário, mas a ideia é que traga sempre vários itens, né, na nossa lista de produtos, tá? Criei a lista. Agora a gente tem uma lista, eu vou só dar um ponto e vírgula aqui no final para terminar a nossa lista.
o que nós vamos fazer agora? Vamos carregar os componentes que a gente precisa, tá? Nesse momento, eu quero só criar uma const, porque a gente não vai criar um carrinho hoje. A gente vai criar só o produto, tá? Menu div, tá? Product menu div, que a gente vai voltar lá no nosso document .getElementById, tá? E aí a gente vai passar o ID lá que a gente definiu, que é, vamos voltar, pegar o ID, a gente definiu product menu, ok? Que a gente vai carregar os nossos itens dentro desse cara. Então carregamos ele. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma função chamada renderizaMenu e é isso, que é o que vai acabar a aula por hoje, tá? Então, vamos criar duas coisas aqui, tá? Então vamos criar lá uma function. Eu vou criar só uma function porque eu quero reaproveitar quando eu precisar, tá? Renderizar menu. Aí eu vou criar uma function, abre e fecha chaves, bonitinho, beleza? E aí lá no final, o que eu vou fazer? Eu vou criar o event list disso. Por quê? Eu poderia colocar tudo no event list? Poderia, mas eu quero fazer mais coisas e não ter tanta sujeira, tá? Add event listener. E aí eu vou pegar o DOM, tá? Download, tá? Quando ele carregar, eu quero que ele execute uma função, ponteirinho aqui bonitinho, e essa função vai ser o nosso renderiza menu. Então, basicamente assim, ó, quando ele dá um load na página, ele vai renderizar o menu, ele vai consultar o menu, tá? Eu podia botar toda a implementação do renderiza menu aqui dentro? Poderia. Seria legal? Não. Por quê? Porque eu posso ter mais coisas que eu preciso chamar dentro do nosso content loader do DOM, tá? Posso pedir ou precisar que essas funções sejam renderizadas de outra forma. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui produto div, que é a minha div, ponto innerHTML, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou setar o HTML dessa grid em nada. Vou limpar o innerHTML dela. Por quê? Porque se tiver um menu carregado já na memória, eu der um F5, ele vai carregar e vai inserir de novo. Eu só quero que ele limpe, tá? Ele vai limpar. De toda forma vai estar limpo. Eu vou pegar a lista de produtos agora e a gente vai falar, que é o principal objetivo dessa aula. Eu escrevi produtos errado, né? Produtos. Deixa eu trocar o nome aqui. Beleza. É fazer um for each. O que a gente vai fazer aqui? For each, a gente vai percorrer a nossa lista de produtos para inserir HTML dentro dessa lista de produtos, cada item, tá? Então, usando a imagem como padrão, o nome e o preço para a gente colocar ali, tá? Eu vou criar um button também. Não, vou só criar o preço e a lista. Depois eu boto um botão de adicionar e tal, tá? Então vamos começar por aí. O que eu quero fazer neste momento? O meu for each, ele é composto do quê? Ele vai percorrer a lista criando um ponteiro. Então eu vou botar um ponteiro de produto, tá? Que ele vai fazer o quê? Executar uma função. Então, ó, cada item da minha lista, ele vai ser denominado como produto, tá? Então, dentro da minha lista aqui, dentro do meu for each, eu tenho a propriedade produto, que eu posso acessar cada interação. Então, ele vai pegar assim, tem 5 produtos. Ele vai pegar o primeiro e a variável produto, que eu acabei de definir, vai acessar o primeiro registro. Na próxima interação, ela vai ser o segundo. Na próxima interação, o terceiro. Então, ela vai percorrer item a item, cuspindo a informação para mim, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma const chamado card, tá? Que é todo o HTML que eu vou colocar dentro daquela div, tá? Dentro da minha div da minha lista de produtos, tá? Então esse card, ele vai ser um documento. Agora eu vou criar um novo elemento. Então eu vou dar um create element e vou dizer o tipo desse elemento, que é uma div. Aqui a gente já não está nem mais falando muito de estilização, a gente está falando de funções do JavaScript e do HTML, tá? Aí eu vou dizer que o card.class name, a classe desse card, tá? Vai ser a classe que, né, o product card que eu já criei na minha classe e o resto que
A IA me sugeriu para ficar um bom estilo, tá? O que eu fiz, tá? Eu pedi para a IA gerar um HTML estilizado com todos os produtos para mim, com uma listinha de produtos. Ela gerou fixa e tal, né? O que eu estou fazendo agora? Eu estou segmentando essa informação para a gente criar vários cards, tá? Então agora eu preciso fazer o interior. Eu fiz só a classe da div. Agora eu vou fazer um inner HTML. O interior dessa div, tá? Então eu vou botar aqui inner HTML. Então o que eu fiz? Eu criei uma div e disse o nome eu disse a classe da div. Agora eu quero dizer que o interior dessa div vai ter um HTML específico, tá? Então como é que vai ficar? Inner HTML, aspas. Na verdade não vou usar aspas porque eu vou concatenar isso com texto. Então eu vou usar crase, tá? Lembre-se bem de usar crase. Tá? Crase é shift acento. Usar crase. Tá? Por que eu vou usar crase? Porque no meio dessa implementação aqui, eu vou criar uma imagem. Tá? Aí aqui, muito cuidado na digitação. Tá? Porque essa parte, ela não tem corretor. Então, se vocês digitarem errado, vai dar ruim. Aspas duplas, por que a crase? Porque eu quero usar esse comando. Hashtag, abre chaves, fecha chaves e botar produto.imagem. Então, o que estou fazendo aqui? Eu estou indo no CRC da imagem, eu estou pegando o produto.imagem, essa propriedade aqui da primeira interação e colocando nele. Tá? E aí eu vou botar um alt e vou dizer que quando eu colocar o mouse em cima, ele vai dar o texto, tá? De chaves de novo, fecha conchetes, aí a gente bota aqui um texto, imagem, deixa eu só tirar esse cara aqui, imagem de, vou usar de novo, porque eu quero pegar o nome do produto, tá? Produto.nome e vou fechar chaves, aspas, e agora eu vou botar o class dessa imagem, tá? O class dessa imagem eu vou pegar, obviamente, aspas duplas aqui, porque eu estou usando crase, vou pegar do que me sugeriram, tá? Que é o wfull h40 object hover, tá? Fecha. Agora vamos falar sobre uma div que vai ter as nossas informações. O nome do produto, a categoria, o preço, para toda essa estrutura, tá? Então vamos falar div. Essa div vai ter uma class. A class dessa div vai ser bem tranquila. É um igual, aspas duplas, p-4, um parágrafo 4. Fecha div, tá? E aqui no final a gente vai ter um fecha div de novo. Só pra gente fechar esta div. Ok. O que a gente vai ter dentro da nossa div? Vai ter um H3. Esse H3, tá, vai ter uma class. Essa class vai ser, vou usar literalmente o que sugeriram pra gente, que é um texto largo, uma cor específica e uma fonte negrito. Aqui é bem mais comum, o tamanho do texto, a fonte negrito e a cor da fonte. Tá? Vou fechá-la. E aí aqui eu vou botar de novo o dinheiro, abre chaves, o nosso nome do produto. Então, produto.nome. Vou fechar nossa H3. H3, fecha. Agora eu vou ter um P, tá? Que vai ter um class. Essa class vai ser novamente um texto gray do tamanho small, tá? Vou colar aqui, texto gray 500 do tamanho small. E aqui eu vou dizer a categoria do produto. Então vamos lá, dinheiro, abre e fecha chaves, produto.categoria. E aí a gente fecha nosso P novamente. Mais uma vez, agora vamos falar sobre o preço do produto. E aqui depois a gente vai colocar um botão aqui dentro. E acaba nossas divs, tá? Então vou botar uma div aqui. Vou abrir ela. Vou botar o class, que
que vai ser igual aspas duplas, ela vai ser flex justify between. Ela vai ser flex porque a gente vai ter mais de um item dentro. A gente vai alinhar ela no center e a justificação dela vai ser pelo tamanho, né? Pelo que contém, tá? Between, isso, contains. Entre, tá? Between, entre, isso aí. Beleza, div. Fechei nossa div. Aqui dentro a gente vai botar agora só um span para falar do preço. Span, que vai ter um class, que vai ser igual aspas duplas, tá? Deixa eu subir um pouquinho para vocês conseguirem ler de boas e pausar se caso precisar copiar. Vai ser um text x1, um semi-negrito, semi-bold e a cor do texto específica, que é o hashtag 6B4F4B. Fecha as aspas duplas, fecha, agora a gente bota R dinheiro, espaço, dinheiro, porque eu quero botar dinheiro, né? E aqui eu boto product, ponto, preço, e aí eu boto um toFixed de 2, para ser 2 casas após a vírgula, para ter o dinheiro bonitinho. E aí aqui eu fecho o nosso spam. Spam. Agora vamos ver que problemas a gente vai ter depois de tudo isso implementado e ver se isso vai ficar legal na nossa tela. O que vamos precisar aqui antes de acabar, tá? É botar um ponto e vírgula aqui e product div menu ponto append children card. Então eu quero adicionar o card antes de eu sair do meu for each. Então eu append com 2p till card. Então eu quero adicionar dentro do meu dentro do meu product div, o card. Tá? Cada vez que eu interagir, eu concateno, adiciono dentro. Eu não substituo o HTML, eu boto um append children, ele vai adicionar mais um. Então, cada vez que ele interagir, ele vai adicionar mais um. Então, ele vai passar por todos os produtos e renderizar a lista. Vou salvar isso, vou salvar o CSS do menu, porque eu usei o card, eu usei outros caras aqui dentro, tá? E vamos ver como é que fica dentro do nosso cafeteria. E ele já renderizou todos os nossos cards bonitinhos com café expresso e preços diferenciados. O que é bom de usar IA com uma biblioteca específica de estilização? A gente conseguiu uma estilização bem legal com o nosso padrão, que é marrom, tá? Nossas cores principais é um marrom claro de café, tá? E o bom disso é, se a gente vir pro lado é responsivo, se a gente for diminuindo é autorresponsivo, sem a gente se preocupar muito com nada, tá? Por isso que eu digo, se tu tá começando, o que tu tem que usar muito? É IA com uma biblioteca, com um framework, né, de estilização. Vê, já ficou tudo responsivo, bonitinho, já tem um botãozinho sair, nosso menu, tudo bonitinho. Então, isso aqui eu tô dizendo assim, ó, é string, né, que eu fiz. Eu tô botando num estilo que é tão simples vocês usar esse tipo de HTML em aplicativos móveis baseados em HTML, como, sei lá, um Ionic da vida, porque toda estilização tá 100% responsiva. Tu consegue ter um hover, tu consegue clicar num produto, ó. Eu tô passando o mouse em cima, eu clico, ele dá uma subidinha, então tá 100% estilizado, tá? Isso facilita muito no dia a dia de vocês iniciarem os projetos de vocês. O que eu recomendo? É que vocês, além de utilizar a IA com uma biblioteca, quando vocês forem pedindo as novas informações para a IA, vocês perguntem o que ela está fazendo. Então vamos lá, vamos mudar aqui, vamos criar uma lista diferente. Deixa eu pedir uma lista aqui, deixa eu ver uma outra lista. Ó, eu tenho uma lista aqui pronta com outras coisas, tá? Deixa eu pegar aqui. Tem uma lista pronta não, eu mandei a lista de um item e pedi para fazer random alguns campos para mim na IA, né? Pausei aqui o vídeo da gravação e fiz isso. E já temos um cenário mais bonitinho aqui, com tipos de diferente bonitinho. Então temos o café expresso, cappuccino, pão de queijo. Então
Agora, o que falta para a próxima aula? Criar o nosso carrinho e botar os nossos botões adicionais. E na próxima aula a gente vai fazer essa interação, nas próximas 2 aulas a gente vai fazer essa interação aqui com o back-end, tá? Então, neste momento, tudo certo, vamos terminar todo o front e deixar bonitinho. E depois a gente faz isso conectado com o nosso back-end, beleza? Então tá, gente, praticamos, né, agora mais sobre nosso front-end. HTML e CSS é muito praticar, tá? Mas eu vou dar um overview vou voltar lá na live e vou dar um overview sobre do que a gente está usando, tá? Isso é muito importante, que eu acho que eu abdiquei um pouco, né? Como é uma linguagem de notação muito simples, eu acho que eu abdiquei e pulei muitos passos para vocês. Mas vamos lá. Div é um container que agrupa coisas. Pode ser uma coisa e agrupar coisas, tá? SVG, tag, é uma imagem que vai dizer os paths dela, tá? H1 é um tipo de título, P é um tipo de texto, tipo um spam e tal. Label é o que vai antes de um input, o que é a descrição de um input. Input é tudo que tu coloca na tela para absorver informação do usuário, pedir informação para o usuário, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Spam é o que eu falei, mais um texto que tu pode mostrar de forma spam, tem uma estilização. Script é a tag que tu usa para importar um script que tu está implementando a tua regra de negócio ou tuas configurações, tá? Link tu usa para importar o teu CSS e o teu estilização. Sempre importa o CSS no header e o teu script no final, no body, para tu ter o HTML depois e ele importar o script. Header é o cabeçalho, é tudo que tu bota o head, né? Não header. Head é tudo que tu coloca no começo, que começar, então o que tu vai importar, o nome, o title, o favicon, tudo que vai ficar na barra do navegador. O body é o corpo do teu site. Footer é o rodapé e o header é o cabeçalho, tá? Que é o que a gente teve aqui no menu. Header, que é o cabeçalho, que é a parte de cima, e o footer é a parte de baixo, onde tu bota criado por e alguma coisa desse estilo, tá? Acho que era isso sobre a gente falou. O class é o que estiliza, o ID é o que identifica e as outras notações são relacionadas ao HTML. Então, o A é o que a gente usa para fazer o aref, tá? Ele é um tipo de texto, tá? O ref, ele é uma referência que tu pode ter uma navegação ou um download, aquele link sublinhadinho que tu pode ter. Acho que eu dei um overview rápido sobre as notações. E JavaScript é uma linguagem interpretada, tá? Baseada em script, que tem muito correlação com o DOM do navegador, que a gente usa o DOM do navegador para fazer todo esse interpretação, tá? Beleza? Então, muito obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Curtam, compartilhem e o que vocês precisarem, pode entrar lá no Contate-nos do MTX Sistema, que está lá na descrição do site. Então entra no mtxsistema.tech e vai no Contate-nos e eu vou estar lá para apoiar vocês. Se vocês precisarem de ajuda num teste de vocês e vocês chegaram até aqui no vídeo, entre em contato que a gente pode te ajudar, tá bom? Um abraço!